Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Aqueles que nos assistem em casa também, que irão assistir, sejam todos muito bem-vindos. É bom estarmos na casa de Deus, é sempre bom ter esse momento em que a gente para tudo, não é? Mesmo na correria e no calor que anda por aqui, e poder buscar o Senhor juntos, trazer para Ele os nossos agradecimentos e também fazer os nossos pedidos. E somos poucos, mas Deus disse que onde estiver 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, ali Ele estaria. Então, vamos adorar o nosso Deus juntos. E para isso eu gostaria de cantar com vocês o hino 360, Fixa os teus olhos no Mestre. As tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do montão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Para orarmos. Querido Senhor, nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa de oração, o lugar que Tu designaste para que a gente pudesse juntos Te buscar e Te adorar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que não nos desampara, Tu cuida da gente nos mínimos detalhes, Senhor. E Tu tens nos abençoado tanto, tanto, Senhor, que a gente nem merece, Pai. Mas somos gratos porque o Teu cuidado e o Teu amor se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos, mesmo quando as coisas não correm tão bem, que até aí o Senhor nos ajuda e nos fortalece.
Fica conosco, Senhor, nessa noite em que levaremos a nossa adoração, os nossos pedidos e agradecimentos a Ti, e também com o Axel, que logo após a oração em conjunto pregará a mensagem dessa noite. Esteja no nosso meio, Tu és bem-vindo, é o que oramos e te pedimos em nome amado de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. Dois versos bem conhecidos de todos nós. 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 14 ao verso 15. Já todos acharam? É 2 Crônicas, capítulo 7. Isso, do 14 e 15. Todos acharam? Vou passar a ler, então. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Essa passagem aqui Deus falou com Salomão, quando ele fez a aliança, quando Salomão acabou de fazer o templo. E então Deus faz essa aliança. E é engraçado que Deus faz aqui, né, a condição. Se o meu povo se humilhar, se orar, se buscar a Deus. Então, se a gente fizer a nossa parte, Deus fará a nossa. E eu acho isso muito interessante, porque em toda a Bíblia a gente sempre vê Deus nos chamando, sempre Deus buscando-nos para andarmos com Ele, para se humilhar, para andar nos seus caminhos, porque são caminhos doces, caminho bom. A gente sabe, como a gente tem estudado na escola sabatina, que há algum sofrimento também que serve para nos purificar, mas eu fico encantada quando eu vejo o amor de Deus por nós, seres caídos e cheios de tanta maldade, né? E às vezes a gente é petulante até em se arrepender, não é? Se humilhar e orar diante de Deus. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho essa dificuldade. E a gente precisa, e mesmo quando a gente está com essa dificuldade, ir buscar o nosso Deus. E que bom que todos nós estamos aqui hoje e podemos fazer isso em conjunto. Mesmo para aquelas pessoas que talvez tenham alguma coisa que queira falar com Deus e não queira compartilhar aqui, esse vai ser o momento que você pode confessar algo que você tenha feito errado ou que tenha pensado errado também. Entre você e Deus. Acho que esse é um momento também que possamos fazer isso todos juntos, podemos fazer. Então agora eu gostaria de passar a palavra para vocês, para que façam os vossos agradecimentos e também os vossos pedidos de oração. Quem gostaria de começar? A irmã Fátima. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Amém, irmã. Porque é sempre difícil estar aqui, é sempre a correr. É o trabalho, por causa disso, é sempre a correr. Agradeço a Deus muito a Deus por estar aqui. E agradeço a Deus porque a Joana já voltou a trabalhar. Graças a Deus. Eu não sei porquê, nem lhe perguntei. Eu não sei porque até ela esteve ausente. Sei que ela não anda muito bem. Não sei. Mas agradeço a Deus que ela voltou. Amém. Louvado seja Deus, né? E que Deus continue cuidando dela também, né, irmã Fátima? Para que dê força, seja lá o que é que se passe com ela. Tá certo. Alguém mais? Mário? Eu agradeço a Deus pelas férias que vou passar com a minha filha para a semana, que é um momento muito aguardado,
E tenho também um pedido de oração para fazer por uma colega minha que sofreu um aneurisma cerebral e já vai na segunda semana em coma e gostaria que pudéssemos orar por ela para que Deus possa realmente fazer um milagre. Sim. Como é que é o nome da sua amiga? Vera, Vera. é colega de trabalho. Ok. E amiga também. Vamos orar por ela, então. Realmente deve ser uma situação muito difícil também para a família, né? Fica naquela expectativa, não sabe o Um que. filho pequeno, com 5 anos, é sempre uma situação É muito duro, é. muito delicada mesmo. O Senhor cuide dela. Vamos lembrar assim da Vera em oração. Alguém mais? Pastor? Queria que nós pudéssemos orar, começo pelo pedido, depois o agradecimento, que pudéssemos orar pelas famílias ucranianas que vieram para o nosso país, por causa desde o início da guerra, não é? É verdade que agora não é tão mediatizado, mas eles necessitam ainda de muito apoio, que nós possamos orar por elas. A Igreja de Portimão Leste tem apoiado algumas delas e pronto, como vocês podem imaginar, mudar de país na situação que foi e num país em que não conhecem a língua é muito complicado. Que possamos orar por eles, orar pelas pessoas que estão em contacto direto com eles, que também possam apoiá-los o máximo possível. Ainda aqui atrasado, houve algumas famílias que supostamente estavam a ser acompanhadas pela Câmara de Portimão, mas foram colocadas à porta da rua para encontrarem onde morar ou onde ficar e pronto, tivemos algumas famílias da Igreja de Portimão que puderam acolhê-las, mas é sempre muito limitado no tempo, não é? Não podem ficar lá muito tempo. Pronto, que Deus possa ajudar esses casos. Ele conhece melhor do que nós qual é a solução possível e que Ele possa ajudar. E queria fazer um agradecimento também, um agradecimento em relação àquilo que Deus faz por nós. Eu sei que muitas das vezes nós dizemos, e a irmã Fátima, ela costuma dizer sempre, e eu sempre que ela toma a palavra, não é a única, mas faz parte de algumas que dizem que agradecer a Deus por estar aqui, ou agradecer a Deus por ter abençoado e por aí fora. E é verdade que às vezes nós podemos, prontos, como eu também, sorrir um bocado, achar que se calhar é sempre a mesma coisa, não é? Se calhar é sempre um bocado banal. E acho que era importante nós percebermos que não é banal. Não é. Compreender que Deus toma conta de nós, mesmo nas coisas que nós nem nos apercebemos, não é? E Ele impede problemas que cheguem na nossa vida. Nós nem sequer sabemos que foi Ele que interviu para que Ele nos chegasse à nossa vida, não é? Que não nos tocasse. Quantas vezes, se calhar, poderíamos ter passado por perigos de vida, ou ter acidentes, ou de saúde, ou outra coisa qualquer. E acho que é importante nós nos relembrarmos disso, que Deus é um Deus de amor. Mesmo que nós passemos por momentos difíceis e por problemas muito difíceis, acho que é importante nós imaginarmos de todas as coisas que Deus já nos protegeu e nós nem nos apercebemos disso. Acho que é importante, porque certamente, eu estou convicto, certamente é uma minoria, porque Deus já protegeu muita coisa que poderia ter-nos afetado a nós e a nossa família e não aconteceu. Eu acredito piamente nisso também. Acho que se os nossos olhos espirituais pudessem abrir, né, como foi quando Paulo caiu as camas, acho que a gente pudesse ver aqui o mundo invisível, a gente ficaria abismado das coisas que Deus faz e nos livra aqui. E louvado seja Deus por isso, é sempre bom lembrar realmente do cuidado e do amor de Deus por nós. Eu também quero fazer um agradecimento. Já terminou, pastor? Desculpa. Eu quero fazer um agradecimento. Eu estou muito feliz hoje porque a minha tia está aqui. Ela veio da Itália, ela mora em Itália e já há algum tempo, 3 anos, né, amor? A gente foi no Brasil, a gente se encontrou e eu e essa minha tia, a gente é muito assim, juntas. Então, para mim, foi um dia assim maravilhoso. Hoje a gente passou o dia inteiro juntas com os meus primos. Estou muito agradecida a Deus pelo privilégio de estar com a minha família, né? Porque eu estou sozinha aqui, tenho o Axel, mas assim, de família, né? Das minhas raízes, eu não tenho ninguém. Então, é muito gratificante. Estou muito agradecida a Deus pelo cuidado e pela oportunidade que Ele tem me dado. Então, louvado seja Deus por isso. Alguém mais gostaria de fazer algum pedido, agradecimento? Analícia? Eu
sempre tenho um pedido e um agradecimento, mas hoje eu tenho só um pedido, que é uma oração intercessória pela minha família, pelos meus filhos, pelas pessoas que habitam conosco, para que possa reinar a paz e a harmonia em casa. Vamos orar então pela sua família, para que o Senhor dê a paz, né? Afinal, Ele é o príncipe da paz. Alguém mais gostaria de fazer? Pedir pelo Paulinho, que ele está, agora que ele está a estudar ciências, bem à igreja por respeito a mim, mas diz que não tem Deus. Aí então eu quero pedir que Deus lhe abra a mente e o coração, para que ele possa vir à igreja porque acredita em Deus e não só porque Para agradar a senhora, né, irmã? Acredito que ele vem à Deus. igreja só porque a mãe quer que ele venha. Ele vem. Também pelos meus irmãos, os meus filhos que estão afastados. Peço sempre por eles. Peço em casa, peço aqui. Que Deus ajude a senhora, irmã. Tenha força. Que é o Senhor que convence, não é? A senhora não pode fazer Eu não muito posso mais que fazer nada. aquilo. É isso. Mas orar, a oração tem poder. Eu ao Paulinho trouxe à igreja desde pequenininho. E ele vinha sempre à igreja e ia embora. Desde que começou a crescer, pronto. Não há provas que Deus existe. Ele próprio não tem provas que Deus existe. Nem sei que provas é que ele tem. Eu pessoalmente tenho muitas. Tenho muitas provas que Deus existe. Que Deus me tem protegido, que Deus me tira do poço quando eu estou lá. Mas ele diz que não tem provas. Algum dia ele aparecerá nas provas. Espero que o Espírito Santo toque o coração que eu possa ir à igreja porque creio e não só porque me respeito. Agora fico feliz porque ele me respeita e vem aí. Sim. Feliz por isso. Mas ficava mais feliz se ele cresce. Vamos orar pelo Paulinho, então, para que o Senhor toque o seu coração. Alguém mais gostaria de fazer? Não sei se tem algum pedido, agradecimento no grupo, Lúcia, da igreja? Alguém fez? Não? Pode falar. Tenho um agradecimento e um pedido da família que foi sorteada desta semana, que é a Dona Gracinda, uma senhora já de idade, de 80 e muitos anos. Ela não pode vir à igreja, teve um AVC há uns anos atrás, há cerca de 4 ou se calhar 5 anos, não sei bem. O AVC afetou-lhe muito o braço direito e a perna. Ao estarem no hospital, teve um outro AVC ainda mais forte, ficou em coma, ficou pior. Aos poucos recuperou e voltou para casa. Este domingo fui visitá-la e ela consegue caminhar, estava caminhando no sol com andarilho, já bem, ou seja, a evolução evoluiu muito mesmo, até mesmo na memória, ela evoluiu muito também. Ou seja, só melhorou desde que voltou para casa, melhorou muito. E esse é o agradecimento a Deus por ter dado melhoras de saúde, tanto física como da perna e o braço consegue mexer, e também da memória, que ela está-se a lembrar de coisas do passado ao conversarmos com ela. O pedido é em relação ao filho, que o filho, devido a esta situação toda com a mãe e depois o pai ao mesmo tempo, teve um grande problema no nível do cérebro, agora está cada vez pior, está mais demente, e o filho deixou a sua vida na Austrália para vir tratar dos pais, cuidar dos pais, praticamente. A mãe, aquelas senhoras que cuidam, que eu não estou a recordar o nome, da Santa Casa Misericórdia, que costumam ir lá, cuidam da mãe, mas o filho tem que fazer a higiene de manhã e à noite todos os dias, já vai, isto tem 6 anos seguidos. O problema não é só isso, só para encurtar a história, eles ganham a vida deles através da agricultura, alfarrobas, figos, amêndoas, e quando chega à altura da apanha,
existe sempre chamados ladrões. Eles roubam, eles não têm vedações, são terrenos grandes e quase, não digo 100%, mas quase 100% são os ciganos que roubam, e não é pequenas quantidades, são grandes quantidades, caminhões, eles levam caminhões de caixa aberta e roubam eles, e eu faço isto por todos os anos. Ele pede ajuda, ele precisa de ajuda porque é o sustento dele. Ele e mais uma ou outra têm ajudado, mas não chegam. Por isso este é o pedido, que Deus ajude também nesta parte que ele está, o filho a enfrentar, a cuidar dos pais, decidiu assim, cuidar dos pais e da sua parte profissional, que é o sustento, que Deus possa fazer alguma coisa para que isso também possa aliviar o sofrimento dele. É um problema sério que há aqui no Algarve, né? Para um pessoal que depende da agricultura. Já ouvi falar muito que os ciganos agem aí muito mal, né? Isso é muito ruim, né? Porque parece que não há lei, não é? Para esse tipo de coisa. Vamos orar, sim, Lino. Alguém mais gostaria de fazer, irmão? Eu não sei como é que é o nome do irmão. Márcio. Pode falar. O meu agradecimento pelo meu trabalho, né? Vou fazer um ano agora que eu estou com esse trabalho novo. Já era uma atividade já que eu exercia, né? Mas troquei de patrão. E esse patrão meu, ele falou que eu respeito tudinho, o sábado que você me pediu. E eu observei que ele vem mudando toda a rotina dele, porque ele aluga casas também para férias, né? E ele vem mudando as agendas dele, desses aluguéis, dessas casas, em função de mim, para mim poder fazer as coisas para ele, né? Então, eu fiquei contente, feliz com essa atitude dele também, né? E esse é meu agradecimento. Bom, você é luz lá então, Sim, né, sim. irmão? É sinal que você faz um bom trabalho. Sim. Graças a Deus por isso. Eu acho que se fosse outro, ele não me serve nesses dias, né? Então não tem por que ficar com ele, né? Exato, vou procurar outra pessoa que Sim. possa estar quando eu preciso, né? Louvado seja Deus por isso. Que bom testemunho. E eu tenho um pedido também, assim, que os irmãos orem pela minha família, porque, tipo assim, a minha esposa hoje chegou, vamos na igreja? Eu não pensei em duas vezes, falei, vamos, né? Então, eu agradeço de estar aqui hoje, compartilhando com os irmãos os pedidos de agradecimento e oração. Isso é muito importante para a gente e isso vem fortalecer a nossa fé também, né? E tem minhas filhas também, que a nossa vinda para Portugal tem duas etapas, né? Duas etapas não, pode ser. Numa parte foi muito boa, né? Foi excelente, e já tem uma outra que está incomodando a gente, né? Que é as filhas, igual a irmã falou do filho, né? Então essa fase de adolescente não é fácil, né? E aqui é uma cidade que é um leque muito grande, é umas amizades, né? Mas a gente vem procurando segura aqui, segura ali, né? Mas eu peço para os irmãos se lembrarem São duas filhas, não é isso? Duas, Vamos orar aí pelos jovens, porque realmente na verdade, pelos jovens da igreja, né? é muito difícil, é um desafio grande. E nessa altura do verão é muito tentador para eles, né? Então, Não é fácil. Imagina o coração de vocês pais como não fica, né? não é muito fácil. Porque é preocupação atrás de preocupação. Mas vamos orar sim pelas vossas filhas. Também já estendemos para os jovens todos da igreja, porque passam acho que um pouco do mesmo, né? A gente que é um pouquinho mais adulto passa por outras tentações, digamos assim, mas acho que os jovens, principalmente nessa altura, sofrem um pouco mais essa tentação. Alguém mais gostaria, Axel? Quero agradecer pelo amor de Deus, não é? Pelo seu cuidado nos mais pequenos detalhes da nossa vida, apesar do mundo estar uma situação muito confusa, instável, e Deus tem sempre dado estabilidade a cada um de nós, não é? E quero fazer um pedido pelo nosso irmão Samuel, para que Deus continue a proteger ele e possa falar no coração dele,
me incomodar porque não possa voltar à sua igreja, não é? Muito triste a situação toda. Então é uma oração intercessória pelo Samuel. Vamos orar, Senhor, pelo Samuel. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento? Se não, então vamos de joelho. Peço a 2 voluntários, um que ore pelos agradecimentos e outros pelos pedidos. Tá, por favor, orem alto, porque para o microfone pegar para sair na gravação, tá bom? Se possível. Vamos de joelho, então. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, por podermos louvar e agradecer o Teu nome livremente. Te agradecemos também, Senhor, porque Tu derramas tantas bênçãos sobre nós que nós nem merecemos e nem lembramos delas. Mas te agradecemos também por aquelas que foram agradecidas aqui e que Tu sabes aquelas também que estão no nosso coração. Esteja, Senhor, com aqueles que não puderam vir, esteja também com os nossos queridos irmãos afastados e com aqueles que estão adoentados também. Não é agora pedidos, mas te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Querido bom Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em tua casa. Senhor, queremos humildemente te pedir que possas aceitar os pedidos que foram feitos aqui esta noite, Senhor. Senhor, que possas ser com as famílias ucranianas que vieram para o nosso país e que ainda enfrentam dificuldades. Possas ser também com a família de Melissa, Senhor. Possas ser com a minha colega Vera, que se encontra em estado crítico no hospital. Possas ser também, Senhor, com a família da Fátima, possas tocar o coração do seu filho e dês as evidências suficientes que ele precisa para crer que tu és um Deus Todo-Poderoso e que olha por ele, Senhor. Senhor, queremos também que possas aceitar os pedidos que ficaram no silêncio dos corações, que não foram verbalizados, mas que tu bem sabes das suas súplicas e do que eles precisam. Senhor, que possas ser com todos nós aqui esta noite e com aqueles que estão em casa e por alguma razão não puderam vir. É tudo o que te pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Passarei então a palavra agora ao irmão Axel, que compartilhará a mensagem dessa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias. Vou pedir que passem aí a apresentação. Hoje vamos ter um tema muito importante para que a gente possa abordar, não é? Sobre a nossa natureza espiritual. Ou carnal, neste caso também. Vamos começar a abrir as nossas Bíblias no capítulo de João, capítulo 3, e vamos começar a ler a partir do versículo 2. Aqui é a passagem conhecida de Jesus que teve um encontro com Nicodemos. E vamos aprender muita coisa. Vamos ler. Disse assim Nicodemos a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver
o reino dos céus. E vou fazer só aqui uma pausa. Então Jesus vai diretamente ao ponto, né? Jesus sabia exatamente o que é que estava no coração de Nicodemos, e apesar de Nicodemos ter uma posição elevada na nação, em termos espirituais, Jesus diz algo muito forte para ele. Nicodemos tenta, ali de uma forma bem cuidadosa abordar Jesus, mas Jesus vai direto ao ponto e não fica com rodeios, e diz que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Versículo 3 diz: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E então Nicodemos, aqui a brincar um pouco, não é? A tentar... ele entendeu, mas a fazer conta que não estava a entender, perguntou: como é que a gente pode nascer de novo? Como é que isso é possível? E Jesus diz: olha, é preciso nascer da água e do Espírito. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode de maneira nenhuma entrar no reino de Deus. E ele é claro para Nicodemos e diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele disse isto para que Nicodemos pudesse entender claramente o que é que estava a falar. Então, aqui vemos a dualidade, as duas naturezas que todo o cristão pode ter, que é a natureza carnal e a natureza espiritual, nascido do Espírito. E aqui esta dualidade é muito importante para a nossa caminhada espiritual, porque Jesus disse: se a gente não nascer do Espírito e da água, não é? E do Espírito, a gente não pode entrar de maneira nenhuma no reino de Deus. Então vamos aprender um pouco mais sobre essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. Gálatas capítulo 5, e vamos começar a ler a partir do versículo 19. E diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vou fazer aqui uma pausa, porque aqui é uma breve descrição, não é? Não dá para descrever todas as obras da carne, mas aqui uma breve descrição ampla que Paulo faz, e diz aqui, infelizmente, algumas coisas que eu e acredito muitos de nós podemos se identificar. Não pela positiva, não é? Talvez identificar pela vida passada, sim, mas ainda hoje no presente, alguns de nós praticam algumas coisas destas, não é? Algumas como invejas, iras, dissensões, pelejas. Infelizmente, são as obras da natureza carnal. E Paulo é aqui claro a dizer que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a gente tem que ter atenção a estas palavras, porque estão a falar para cada um de nós. Paulo está a escrever para a igreja, não está a escrever para o mundo. Então, um cristão claramente pode produzir estas obras da carne. Vamos continuar a ler, a partir do versículo 22, e diz o contraste com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra tais coisas não há lei. Então aqui Paulo só faz uma breve descrição dos frutos do Espírito e faz um contraste entre as duas naturezas e os seus frutos e obras. Então é claramente um contraste entre dia e noite, não é? E aqui entre a longanimidade, benignidade, bondade, ao contrário da ira, da inveja e das contendas, das pelejas, mansidão, temperança. E Paulo é claro que tudo isto, o fruto do Espírito, não é? Amor, gozo, paz, todos estes frutos, ou o fruto, está em harmonia com a lei de Deus. Já Jesus tinha dito que a lei de Deus se resume no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor para com o próximo como para nós mesmos. Então, estes contrastes servem para nos alertar e queria esta noite explorar com vocês algumas coisas. Por exemplo, vocês notaram que Paulo aqui falou dos frutos do Espírito, mas quando falou em relação à carne, ele não falou do fruto da carne, ele falou das obras da carne. E ele fez isto porque o fruto não é algo que a gente produz por nós próprios, é algo que é dado por Deus através do seu Santo Espírito. Mas as obras é algo que a gente produz através do nosso esforço, ou não depende, não é? Da facilidade que a gente tem em operar aquelas obras. Por isso é que ele usa uma palavra obra, porque é uma coisa natural nossa, que a gente produz. Mas ele falou de fruto porque vem de Deus em relação ao fruto do Espírito. Então vamos continuar e vamos explorar. Queria falar aqui sobre um aspecto importante, que é sobre economia, finanças, esbanjar. Jesus falou, por exemplo, na parábola do filho pródigo, qual foi o erro do filho? O filho pediu a herança do pai, já aí foi um grande choque, especialmente para aquela época, não é? E na nossa também, seria. O pai ainda era vivo, pediu a herança e depois foi esbanjar, digamos assim, foi gastar tudo o que tinha. E nós, como cristãos, temos de ter cuidado com as nossas finanças nesse sentido. Então eu queria ler aqui um provérbio 21, versículo 20, diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. Então a Bíblia tem conselhos precisos sobre a gente não ser esbanjadores, gastar as coisas assim de qualquer maneira, com as coisas que Deus nos dá. E queria ler alguns excertos que a gente encontra no Espírito de Profecia que fala sobre isso. E diz: a vida é um desapontamento e um enfado para muitas pessoas, em virtude do desnecessário trabalho com que se sobrecarregam para atender às exigências da moda. Estão com a mente continuamente aflita pela ansiedade quanto a suprir as carências que brotam do orgulho e da moda. Então vou fazer aqui uma pausa. Ela está aqui a falar de coisas que a gente não tem falta, mas mesmo assim a gente tem ansiedade por adquirir elas, por ser coisas do orgulho e da moda. Podíamos falar de coisas variadas, desde a roupa até artigos de casa, não vale a pena especificar, porque a gente sabe bem de onde é que todos esses artigos que não são necessários entram, não é? E ela continua e diz assim: o povo anseia pelo que se chama luxo da vida e sacrifica a saúde, força e meios para obtê-los. Um lamentável espírito de rivalidade se manifesta entre as pessoas da mesma classe quanto a quem fará maior exibição em matéria do vestuário e de arranjo de casa. Estão em contínua tensão para fazer face aos reclamos da moda nos diferentes setores da vida. E pronto, acho que foi bem explicado. A gente sabe bem o que é isso. Às vezes a gente queria ter o último computador da moda, o último carro da moda. É natural, não é? Mas a verdade é que isto são
frutos da nossa natureza carnal. Porque às vezes, e muitas das vezes, a gente não tem falta, mas a gente quer só substituir uma coisa que a gente já tem a funcionar. Podíamos, às vezes, se não tiver a funcionar, podíamos substituir, por exemplo, um telefone por um telefone mais barato, mas a gente quer sempre uma coisa do último topo de gama, não é? Infelizmente é assim. E agora queria falar também, continuar neste sentido, a explorar um pouco sobre isto. Ver alguns conselhos no Espírito de Profecia que diz. Na Ciência do Bom Viver diz aqui uns conselhos muito interessantes que diz: muitos desprezam a economia, confundindo-a com a avareza e a mesquinhez. A economia, porém, harmoniza-se com a mais ampla liberdade, não é? Então, a gente ser poupados não é mesquinhez, no bom sentido, se a gente for poupados no bom sentido. Antes, pelo contrário, é mais ampla liberdade. Porquê? Ela vai explicar. Verdadeiramente, sem economia, não pode existir real liberdade. É preciso que poupemos a fim de podermos dar. Não? Liberalidade, que é diferente de liberdade. Liberalidade. Sim, pronto. Liberalidade é você poupar, digamos assim, economizar para dar para os outros. Exatamente, é isso que ela está a explicar aqui. Vamos continuar. Obrigado, irmã. Ninguém pode exercitar verdadeiramente a beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada, como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expelidos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do desinteresse pessoal revelado na vida de Cristo tem de ser desenvolvido. Nas paredes da nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desenterrados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste-o nu. Na sala de jantar e na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado reparto o pão com o faminto, de acordo com Isaías 58:7. Então, é este o princípio que aqui é explicado, é que a gente deve poupar, sim, mas não é para nós. Deve poupar para poder ajudar a obra de Deus e poder ajudar pessoas mais necessitadas que nós. E com isto em mente, queria pular para outras obras da carne, não é? Não vamos ver todas, como é óbvio, não temos tempo, mas queria ler aqui algo importante, não é? Que infelizmente fazem parte de mim, não é? E de muitas famílias entre o nosso meio. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 5 e vamos ver o que é que se passa entre as nossas famílias. Paulo, falando à igreja, no versículo 18 ao 22, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Prosseguindo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devemos os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. E vamos saltar para o versículo 33 e diz: assim também vós, cada um
em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Agora vamos pular para as relações dos filhos, né? Paulo diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na amoestação do Senhor. E então, aqui a gente vê como deve ser os relacionamentos familiares. Infelizmente, nos nossos tempos, existem muitas contendas, não só dentro das famílias, né? Umas famílias mais do que outras, como é natural, mas, infelizmente, até dentro da igreja existe um espírito de contenda, de peleja. A gente quer que a nossa vontade seja feita, etc, etc. Os filhos querem fazer a sua vontade, os pais querem uma vontade contrária. Isso leva a dissensões e iras, etc., que a gente sabe muito bem. Mas aqui Paulo é muito cuidadoso em especificar que a gente tem que tentar ouvir a outra parte. Quando as coisas entre marido e mulher não existe harmonia, alguma parte vai ter que ceder, não é? E, de acordo com a vontade de Deus, né, se não houver transgressão dos princípios de Deus, é ideal que a mulher ceda ao marido se não houver caso para a harmonia. Vamos ver um pouco sobre isso. Em Gênesis 3:16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ellen White, a comentar este verso, diz algo interessante. Diz assim: referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com a sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia com o outro, um com o outro. Mas o pecado trouxera a discórdia e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou do outro. Eva fora a primeira a transgredir e cair em tentação, afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi à sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta sob a sujeição do seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o género humano. Mas o abuso da supremacia dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo a sua vida um fardo. E fazendo aqui uma pausa, e isto é o que aconteceu na história, não é? O sexo masculino, nos séculos anteriores, abusaram, e algumas culturas ainda continuam a ser assim, da sua supremacia, né? da sua força, para subjugarem as mulheres. E tornaram os fardos de mulheres muito amarguradas. Infelizmente ainda acontece na nossa cultura, entre alguns casais, mas esse nunca foi o desígnio de Deus. O desígnio de Deus, como é óbvio, é que toda a gente seguisse os princípios de Deus que envolve o amor. Quando o homem é chamado a atenção para amar a mulher assim como Cristo ama a Igreja, é o maior ato de serviço que o homem pode fazer à sua família e à mulher, porque vai cuidar dela, vai proteger ela, vai interessar pelos interesses dela, sempre querendo proteger a família e a mulher do mal. Mas, infelizmente, o homem abusou disso em desígnios egoístas, não é? Para satisfazer o seu
próprio desejo. Então é importante a gente ter essa visão e esse equilíbrio. Ela continua e diz: Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo, em seu lar edênico, mas semelhante às inquietas Evas modernas, licenciou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima da sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida de acordo com o plano de Deus. Em seus esforços para atingirem posições para as quais Ele não as adaptou, muitas estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção. Em seu desejo de uma esfera mais elevada, muitas têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil e a nobreza de caráter e deixaram por fazer precisamente o trabalho que o céu lhes designou. Infelizmente, a gente também tem assistido isto na sociedade moderna. Sociedades mais progressistas, mais liberais, digamos assim. Infelizmente, a gente vê movimentos feministas em que a mulher quer dominar o homem. É literalmente o que acontece em alguns, digamos assim, alguns nichos da sociedade. Existem mulheres feministas que querem dominar o homem. E, infelizmente, muitas delas têm-se amargurado durante a sua vida, não conseguem ter casamentos, muitas delas nem conseguem ter filhos porque não conseguem ter um lar e depois chegam ao final da vida muito amarguradas porque nunca conseguiram ser felizes. E isto porquê? Porque sempre fugiram dos conselhos divinos, não é? Claro, elas não fazem isso conscientemente, mas é uma força reacionária do que aconteceu na história. Agora, vamos trazer todas estas perspectivas que a gente está aqui a discutir, porque isto é relevante para os nossos dias, para a Igreja. Essas pelejas, dissensões existem dentro das nossas famílias. Os pais, muitas das vezes, os filhos muitas das vezes respondem aos pais, não aceitam os conselhos dos pais, estamos a falar em lares cristãos, existem discussões e é muito desagradável. E entre marido e mulher também não existe harmonia e a gente deveria pensar sobre estas coisas. Mas eu agora queria trazer todas estas coisas negativas que eu apresentei, né? E olhar para o nosso verdadeiro modelo, né? O nosso verdadeiro exemplo que é Jesus. O que é que Jesus faria no nosso lugar? Vou ler aqui uma passagem aqui do Desejado de Todas as Nações, que é muito interessante, sobre Jesus. Diz assim: da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento, e mesmo na infância teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse respondido com uma palavra ou um olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um ato errado que fosse, teria fracassado em ser exemplo perfeito. Tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado e Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. Foi por isso que o tentador trabalhou para tornar-lhe a vida mais probante possível, a fim que fosse levado a pecar. E aqui eu queria fazer uma pausa e pensar na vida de Jesus. Então Jesus teve as mesmas provocações que a gente sofre, quer seja por, neste caso Jesus sofreu provocações por parte de família, né? Os irmãos, a gente também pode sofrer por irmãos, marido, filhos, pais, e Jesus, nem pelo um olhar impaciente, ele olhou para os irmãos. E se fizesse isso, eles pecariam, nem com um olhar. Mas a gente vai muito além do olhar, a gente responde, às vezes indelicadamente e às vezes mesmo com ofensas, não é? A natureza carnal. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que este é o exemplo que a gente deve seguir, o exemplo de Jesus. Claro,
Jesus tinha uma natureza que não é a mesma que a nossa. A gente tem uma natureza que é propensa para o mal. Jesus não tinha propensão para o mal, ele não pensava no mal. A gente às vezes pensa. E esse é que é o problema. Então, este é o problema. E eu quero explorar um pouco este problema para ver qual é a solução. Vamos ver de onde é que surgiu este problema. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 14, que fala do primeiro rebelde, do primeiro pecador do universo. 14, versículo 12 ao 14, diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E este aqui é o primeiro rebelde. E aqui Isaías mostra um pouco o pensamento que surgiu deste ser, que já foi perfeito, né? Não tinha propensão para o mal, mas a gente tem, ele não tinha, mas ele começou a explorar coisas que não deveria explorar, que era, ele invejou a posição de Deus, ele queria a adoração de Deus. E como vocês podem ver, ele, em vez de centrar o seu amor para com Deus, né, adorar a Deus, ele começou a centrar a sua atenção para ele próprio. Ele começou a dizer: Eu subirei no meu trono, me sentarei, subirei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria sempre subir e subir, sendo igual a Deus, e focou-se nele próprio. Queria-se exaltar ele próprio. E este é um problema. Quando Lúcifer, ele começou a explorar estas ideias, digamos assim, egoísticas, ele transgrediu contra o Espírito de Deus, de alguma forma, não é? Porque era o Espírito de Deus se afastou dele e ele aí caiu nas profundezas do seu eu. Isto chama-se natureza caída. E, infelizmente, essa natureza caída foi herdada pelos nossos, foi passada para os nossos pais, herdada por nós. Porquê? Porque eles, ao desobedecerem a palavra de Deus e ao ouvirem a voz do inimigo, eles feriram o Espírito Santo, né? Magoaram o Espírito Santo e o Espírito Santo se afastou deles. E a gente ficou com esta natureza carnal que é completamente caída e precisa de um Salvador. Vamos ler o que é que uma passagem aqui do Desejar de Todas as Nações a ilustrar um pouco sobre esta natureza. Diz aqui: Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é movida pelo seu espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prémio do mais forte, e o reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como um obstáculo no caminho do seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. E este parágrafo resume os princípios de Satanás e a natureza carnal. A gente vê isto em operação constantemente no nosso mundo. Infelizmente, para a gente, no mundo, né, que a gente vive, há muitos que sobem de cargo através de violência, de força, de engano e de todas as obras da carne. E com isto eu queria fazer um contraste com o caráter de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em capítulo 2 de Filipenses, em que Paulo exorta a igreja. Aqui já estamos a entrar para a solução do nosso problema, da nossa natureza. Paulo exorta a igreja, exorta cada um de nós. No versículo 5 a 9, no capítulo 2, começa assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo está-nos a chamar: olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento, a mesma mente, os mesmos princípios que Jesus. Que sentimento é esse que Jesus tinha? Paulo vai dizer agora: que sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E aqui temos o contraste entre o caráter de Lúcifer e o caráter de Jesus. Lúcifer, sendo uma criatura, ele queria subir, se exaltar. Ele focou-se nele próprio, ignorando tudo o próprio Deus e os seus colegas, os anjos, e queria se exaltar até a posição de Deus. Jesus, no entanto, sendo o próprio Deus, na posição de Deus, ele não estava agarrado a essa posição, apesar de ser a posição dele, e diz aqui que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, não teve problema nenhum com isso. Para quê? Para nos poder salvar. E foi bem lá embaixo. Ele humilhou-se até à morte, e não é uma morte qualquer, a morte de cruz, que é uma morte de ignomia, uma morte de humilhante. E por isso, não é? Como Jesus diz, aqueles que se humilharem, Deus o exaltará. Por isso que, de grande maneira, Deus vai exaltar o Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que se humilharem, como Jesus fez, esses Deus os exaltará no reino por vir. Esta é a solução. Eu queria voltar àquela passagem do início, que é em Gálatas 5. Não tenho aqui Gálatas 5. A gente pode ver na Bíblia, que seja como for. Vamos abrir aqui Gálatas 5, onde a gente estava. Sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Gálatas 5, e vamos ler aqui o versículo 24 ao 26. Vamos ler a conclusão de Paulo. Diz assim: E os que são de Cristo, a partir do versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esta é a solução para o nosso problema. A solução envolve crucificar a nossa natureza carnal. A solução envolve policiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e ver aquilo que não está em harmonia com os princípios de Deus. E a gente tem que cortar, pedir ajuda a Deus, não é? Porque por nós próprios, a gente não vai conseguir pedir ajuda a Deus, ao Senhor Jesus, e Ele vai nos ajudar através do seu Santo Espírito. Nos vai dar uma nova natureza. As coisas que a gente gostava no mundo, na vida passada, vamos deixar de gostar. A gente gostava de se vangloriar, a gente vai deixar de vangloriar. A gente vai começar a ter prazer em ajudar os outros. Vai ter prazer em vir à casa de Deus. Vai ter prazer em ler a palavra de Deus e orar. E os nossos gostos vão ser completamente transformados. Esse é o segredo da vitória. O segredo da vitória não passa por nós mesmos. Passa, sim, em crucificar o eu, dando espaço ao Senhor Jesus para habitar na nossa vida. E é por isso que a grande promessa do Novo Testamento é um novo coração, que em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, diz assim: é uma promessa de Deus para cada um de nós. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Não vai ser um fardo obedecer à lei de Deus. Não é um fardo, como diz João. Se a gente realmente for imbuídos com o Espírito de Jesus, se a gente tiver a presença de Jesus e desejar a sua presença na nossa vida, vai ser natural estas coisas.
E os 10 mandamentos passam a ser 10 promessas de Deus. O que é que eu quero dizer com isso, as 10 promessas de Deus? As promessas que Deus faz a cada um de nós. Ele vai dizer, olha, vocês não vão ter outros deuses, não vão ter essa necessidade, não vão ter esse desejo. Vocês não vão matar, não vão ter esse desejo também. Vocês não vão roubar, não vão ser invejosos, não vão mentir, vão honrar os vossos pais, vão guardar e se deleitar no sábado. Às vezes a gente olha para a lei de Deus, Deus assim, olha, vocês não façam isto, e façam isto. Mas Deus não é assim. Deus está a fazer promessas, olha, vocês vão ser completamente diferentes. Se vocês aceitarem na vossa vida, vocês não vão ter esses desejos, não vão roubar, não vão ter esse desejo. E essas coisas é que eu vos estou a prometer. E esta é a promessa de Deus para cada um de nós. Agora a gente tem que aceitar isto pela fé. E esse é o segredo da vida cristã. É aceitar as promessas de Deus, agarrá-las pela fé e acreditar nele. Eu peço perdão, excedi-me um pouco no tempo, mas o tema era um pouco extenso para abordar os vários aspectos. E queria terminar pedindo aos irmãos para que a gente pudesse se levantar e cantar o hino 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Assim como estamos, vamos orar. Bondoso Pai, estás nos céus, Senhor Jesus, aqui estamos para entregar o nosso coração contrito. Aceita-o, Pai, pois a gente não consegue cuidar dele. Somente Tu podes cuidar dele. É a Tua possessão, compraste por um alto preço. Perdoa-nos, Pai, quando a gente esbanja os recursos que Tu nos dás com desígnios egoístas. Perdoa-nos, Pai, quando a gente se tenta exaltar, participando de iras e pelejas nos vários círculos familiares e na igreja também. A gente quer te pedir, Senhor, que a gente possa olhar para o teu exemplo, que nem pelo um olhar impaciente tu pecaste. Que a gente possa olhar para esse alto exemplo e perceber a nossa incapacidade
e completa dependência de Ti. Por isso pedimos, Senhor, um novo coração e o Teu Santo Espírito cada vez mais e mais no nosso dia-a-dia. É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado, meus queridos, por ouvirem ter esta mensagem, por terem participado pela reunião de oração, por terem orado, e a gente que se veja no próximo sábado e na próxima semana também. Uma boa noite para vocês. Obrigado.